Oi, amados do Pai. O capítulo 9 de Números começa com Deus instruindo os israelitas, no segundo ano após o êxodo, a celebrarem a Páscoa no tempo determinado. É assim um memorial da libertação e da fidelidade do Senhor com aquele povo, né? Aqui a gente vai ver também a sensibilidade de Deus em relação às limitações do ser humano. E na segunda parte, o capítulo assim vai detalhar como a presença de Deus, simbolizada assim pela nuvem, pelo fogo sobre o tabernáculo, agia assim como um GPS para o povo lá no deserto. Eu te convido a acompanhar a leitura desse capítulo e ampliar a sua visão com a reflexão que a gente vai fazer, tá? E aí, se você gostar, você deixa o seu like, compartilha com quem você ama, que assim você vai estar ajudando esse canal a ser levado para outras pessoas, porque aí o YouTube vai entender que você gostou e que é um conteúdo interessante para poder passar para outras pessoas. Vamos lá então? Vamos começar a ler também? Números 9. E falando de Páscoa, aqui também você vai descobrir hoje qual é a diferença entre a Páscoa judaica, a Páscoa judaica messiânica e a Páscoa cristã. Vamos embora. A celebração da Páscoa. Bom, Números 9. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo, no dia 14 deste mês, ao crepúsculo da tarde. A seu tempo a celebrareis, segundo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos. A celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam assim imundos por terem tocado em cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor a seu tempo no meio dos filhos de Israel. Respondeu-lhe Moisés: esperai, e ouvirei o que o Senhor vos ordena. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre todas as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum, segundo todo o estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto o estrangeiro como para o natural da terra. Vamos dar uma paradinha para a gente poder analisar aqui, tá? A gente viu aqui que Deus ordenou a Moisés, né, que o povo celebre a Páscoa no deserto do Sinai, no tempo certo, no dia 14 do 1º mês, como um mandamento perpétuo. Os israelitas, eles obedeceram fielmente a essa ordem. E a celebração da Páscoa, ela conecta o presente ao passado e a identidade de todo o povo. Lembrando que sempre que a libertação, lembrando da libertação e do cuidado, né, de Deus. A festa da Páscoa, ela serve até hoje para o judeu como um GPS, porque é a partir dela que todas as demais festas são contadas.
Eu fiz um vídeo aqui sobre as 8 festas eternas do Senhor. E eu acho que eu vou deixar preso aqui em cima, ou aqui, não sei exatamente, mas você vai acessar ele após o vídeo para poder entender mais sobre as outras festas também, tá? Bom, alguns homens ficaram impedidos, né? Porque eles tocaram um cadáver e não puderam comemorar. E aí eles foram lá para Moisés. E Moisés não chegou e não disse, olha, você faz assim, você faz assado. Não. Humildemente ele levou a Deus. Olha que líder bacana, né? E aí o Senhor respondeu que quem tivesse impuro poderia celebrar no mês seguinte. E os estrangeiros que estivessem vivendo entre o povo poderiam seguir o mesmo estatuto. Então aqui a gente observa que Deus assim valoriza de forma flexível e inclusiva todas as pessoas que realmente desejam participar de todo o coração. E aí a gente viu que tanto os israelitas quanto os estrangeiros, eles estavam debaixo do mesmo estatuto, porque Deus não faz acepção de pessoas, Ele acolhe todos que desejam trilhar retamente nos caminhos dele. A primeira vez que a Páscoa foi celebrada foi lá no Egito. A gente viu lá no início, né? Porque eles foram libertos da morte dos seus primogênitos e da escravidão. A segunda vez foi essa aqui no deserto, que a gente está vendo aqui agora. A instrução de Deus acontecer nesse capítulo 9 de Números, onde também eles foram libertos das dificuldades, das adversidades, porque só entende quem passa pelo deserto real, tá? Que é muito calor durante o dia e frio durante a noite. Sem contar os animais, os escorpiões, as cobras e vários outros animais que estão por ali, que você andando por ali, você não vê, você não percebe. Eu tive uma experiência no deserto de Israel e somente depois é que eu fiquei sabendo o quanto Deus me protegeu. Uma freirinha que eu fiz amizade na primeira viagem e na segunda viagem, que foi quando eu fui para o deserto, sozinha, depois quando ela soube, ela me levou para o museu, para o zoológico e me mostrou por onde eu passei do que Deus me livrou. E eu registrei aqui, nesse meu segundo livro, A Paz em Conflito, onde eu conto a minha segunda viagem por Israel. E a terceira Páscoa só aconteceu lá em Canaã. Quando o povo, ao entrar, eles foram assim libertos de todos os reis por onde eles passaram e dos muros de Jericó, que é uma história que a gente vai ver ainda, tá? E hoje em dia existem assim muitas dúvidas sobre a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. E eu vejo muita gente comentando, inclusive fazendo vídeo sobre isso. E eu vou tentar explicar assim de uma forma bem clara para você poder entender. A Páscoa judaica se chama Pessach, que significa passagem. É a festa original, que Deus mandou celebrar por estatuto perpétuo. E ela é celebrada pelos judeus no mundo inteiro em memória do Êxodo. E é ensinada, é passada assim de pai para filho. Tem toda uma celebração muito legal. E não importa o dia da semana que cai. Pode cair numa segunda, numa terça, numa quarta, inclusive no sábado, entendeu? Porque ela é comemorada sempre na mesma data do calendário, no dia 14 do primeiro mês, o mês de Aviv. E aí, já a Páscoa, celebrada pelos judeus messiânicos, os judeus messiânicos são aqueles que acreditam em Jesus. E aí ela é celebrada com os mesmos rituais da festa original, em memória da saída do Êxodo, e também do Pêssar, da passagem de Jesus da morte para a vida, através da sua ressurreição. Isso é muito lindo. E é na mesma data, tá? Que os judeus comemoram, dia 14. Já a Páscoa cristã, ela não tem nada a ver com o original, gente. Que a igreja transformou numa celebração linda, belíssima, mas da ressurreição de Jesus Cristo somente. E mudou a data da celebração.
Não existe mais a data fixa no calendário, não existe mais os rituais. Ela é celebrada, a Páscoa em si, no domingo. Tem o sábado de Aleluia, tem a sexta-feira da Paixão, né? Mas a celebração é no domingo de Páscoa, independente da data, que é o domingo da ressurreição. Só que foi mantido o nome Páscoa, gente. Mas a partir daí foram introduzidos símbolos como o coelhinho da Páscoa, como o vinho da Páscoa, que não tem relação nenhuma com a festa original, que Deus mandou o povo celebrar perpetuamente. E venhamos e convenhamos, gente, chega a ser assim uma afronta para os judeus, né? E aí lá no concílio de Niceia, no ano 325 depois de Cristo, a Igreja Católica definiu que a Páscoa cristã seria celebrada no domingo, após a primeira lua cheia, que acontece depois do equinócio da primavera no hemisfério norte, tá? Então essa regra buscou assim unificar essa data para todas as igrejas cristãs. E depois disso, a igreja também proibiu os cristãos de celebrar os ritos como eram feitos os ritos judaicos, como Paulo, como Pedro, como João, como Tiago, como todos os judeus, apóstolos e seguidores de Jesus que eram judeus, celebravam. Inclusive continuaram celebrando após a morte de Jesus. Eles celebravam a Páscoa judaica, Pessah, que significa a passagem do Egito para a liberdade. E tinha ceia também, o pão e o vinho que Jesus deixou. E ele disse que a gente deveria estar ali, pensando nele, né? O que a gente precisa é buscar sempre a verdade. E muita gente diz que a Igreja Católica proibiu a comemoração, a celebração da Páscoa. Isso está errado, a expressão está errada. O certo é dizer que a Igreja modificou os ritos e a festa, porque a celebração da Páscoa continua, mas de outra maneira. E ela copiou o nome da festa, Páscoa. E as decisões que a Igreja tomou refletem o conceito assim, de distinção de identidade entre os judeus e os cristãos. E a pergunta que não quer calar diante de tudo isso que a gente está vendo é a seguinte: se a Igreja Católica não queria seguir os ritos judaicos, não queria a mesma data, não queria se identificar com os judeus, por que ela não criou uma festa própria com outro nome? Uma festa somente para a ressurreição de Cristo Jesus, que poderia ser até o nome Festa da Ressurreição, entendeu? Ou qualquer outro. Nós podemos dizer que aqui houve um roubo de uma propriedade intelectual da festa de Deus, alterando os direitos autorais do Eterno de Israel e dos judeus que cumprem até hoje essa Páscoa, o Pessah. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, alguns documentos que eu pesquisei para você também poder ter acesso e saber em que documentos eu me baseei para poder passar essas informações para vocês, ok? Então vamos continuar a nossa leitura onde a gente parou, gente. Peraí, vamos lá. Vamos aqui agora no versículo 15, a partir do versículo 15 até o final, 23. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do tabernáculo. E à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel, os filhos de Israel partiam e, segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam.
Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e, segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Nessa parte segunda, seguinte, né, ainda de Números 9, nós vimos assim a nuvem como GPS conduzindo o povo. Ou seja, a visão da nuvem sobre o tabernáculo de dia determinava quando o povo devia acampar ou quando deveria partir. A nuvem, gente, era assim o sinal da presença protetora do Senhor. E durante o dia ele também protegia do sol escaldante, né? E à noite com fogo ele protegia, afastando os animais do deserto, afastando o povo do perigo, né? E além de proteger do frio, porque sempre caía à noite. Israel segue os movimentos da nuvem, permanecendo atento ao GPS do Senhor, que indicava a direção que podia acontecer em um dia, em uma semana, em um mês, ou no tempo que fosse. Porque a dependência de Deus, ela é dinâmica. Há momentos de esperar e há momentos de avançar. Há tempo para tudo debaixo do sol. O segredo está em seguir a orientação do Eterno. Ainda que o tempo apareça incerto, né? E isso nos leva a ter paciência e uma escuta ativa para ouvir a direção de Deus. Porque na maioria das vezes a nossa vida, gente, não segue um cronograma com todas as indicações do que a gente deve ou não deve fazer. Por isso é essencial que a gente preste atenção aos sinais. O que está acontecendo? Tanto internamente quanto sinais externos, para a gente poder tomar decisões acertadas. Deus guiava, né, o tempo de permanência e a jornada do povo. Esse movimento era seguido assim à risca, expressando assim total confiança e total obediência. Então, nesse capítulo, os israelitas estão assim nos dando um exemplo da espera, da paciência, do momento certo para seguir as orientações de Deus. E o Senhor permanece o mesmo. E melhor ainda, porque agora Ele fala diretamente conosco. A gente não precisa mais de intermediários. Depois que o véu se rasgou, a gente vai ler sobre isso em breve, tá? Naquela época, os israelitas, eles tinham Moisés como intermediário entre eles e Deus. E agora o Senhor está disponível para mim, para você, para ser o nosso GPS, para nos dar a direção perfeita, reta, direita, sem atalhos. Só que o que a gente faz? O que a gente quer, na verdade, é tudo para ontem. A gente não consegue esperar, a gente não aguenta esperar a resposta do Senhor, não é verdade? E Jesus disse, eu sou o caminho. Então, para de ficar olhando para trás e para os lados, assim, buscando esses outros caminhos, esses atalhos. Olha para cima, onde estão as nuvens, e prepare-se para ouvir a voz de Deus. Vamos pensar agora. Eu quero fazer hoje só 2 perguntas para o vídeo não ficar longo, que já está, né? Como é que você lida com situações em que sente que está assim excluído ou distante de algo importante? Você procura, como a gente viu naquela primeira parte, os homens apresentando os seus problemas para Deus?
ou você decide por conta própria? Segunda pergunta. Quais são as nuvens que estão guiando você? O que faz você perceber que é hora de seguir em frente ou de permanecer onde você está? Reflita sobre isso. Vamos orar? Vamos lá. Ai, Senhor, obrigada. Obrigada por todos esses ensinamentos, essas reflexões, nesse momento em que o mundo está de cabeça para baixo. Meu Deus, que a Páscoa aconteceu ontem, domingo, hoje é segunda-feira, Pai. Infelizmente ontem eu vi o comércio aberto até tarde para eles venderem mais ovos e faturar com a venda dos chocolates. Enquanto todos nós deveríamos estar celebrando a nossa redenção, a nossa libertação, sabe, desse mundo que nos aprisiona com esse sistema de escravidão pelo pecado. Obrigada, Senhor, porque lá no Gólgota, Jesus se fez pecado para nos salvar e depois ressuscitou e Ele vive. Oh, glória! Porque além dele ser o caminho, ele também é a verdade e é vida. Por favor, Pai, não deixe de ser o nosso GPS e nos leve de volta para casa, seguros de todos os problemas, ainda mais hoje, ainda mais nesse momento que a gente vive, que a gente está vivendo com tantas incertezas, Pai. Hoje nós recebemos a notícia do falecimento do Papa da Igreja Católica. E eu sei que muitas coisas estão por vir a partir desse momento. Nós não sabemos exatamente como acontecerá. Muitas pessoas falam de muitas coisas. Mas nós queremos, né, que o Senhor nos mostre. Porque sabemos que o tempo do Senhor voltar está muito perto. E por isso nós estamos buscando, nós estamos lendo a sua palavra, querendo conhecer os seus caminhos para nós, Pai. Que o Senhor esteja conosco todo o tempo com um GPS, nos trazendo revelações, Pai, e instruções para que a gente não erre o caminho, mas para quando devemos levantar, para onde devemos ir, quando devemos esperar e o que devemos fazer. Obrigada, Pai. Nós te amamos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí. Deixa um beijo para você. Fica na paz do Senhor Jesus. Amanhã tem mais. Vamos prosseguir. Firmes e fortes. E se você tem outras informações sobre as Páscoas, né, judaica, cristã, messiânica, deixa aqui embaixo. Ou qualquer outra coisa que você queira falar, pode deixar aqui pra gente. Beijo no coração. Fui. Tchau.